Meus irmãos, nós vamos falar um pouquinho hoje sobre batismo com o Espírito Santo. Você tem um tempinho para estudar, você tem agora este momento livre, saiba que este momento nos estudos será muito bem aproveitado. Nós vamos falar sobre aquilo que confronta a religiosidade formal, a intelectualidade fria, o cristianismo sem vida. Ele é oposto àquilo que nós vamos ensinar aqui. E o que é? Nós vamos falar aqui justamente sobre o batismo com o Espírito Santo. É com muita tristeza que nós comunicamos aos irmãos que em muitos lugares o Espírito Santo está sendo expulso. O Espírito Santo está sendo posto para fora. Em muitos lugares o Espírito Santo está sendo impedido de se manifestar e de operar. Mas nós, como bons pentecostais, nós precisamos nos preparar biblicamente para defender a nossa fé. Nós precisamos saber aquilo que realmente a Bíblia ensina sobre o movimento pentecostal. Aqui nós vamos falar inicialmente sobre o batismo, mas existem várias áreas que estão sendo muito atacadas por teólogos liberais, teólogos que rejeitam a doutrina do Espírito Santo, a atualidade dos dons, a presença ativa dele no meio da sua igreja. Mas nós mantemos a nossa fé no Senhor. Meus amados irmãos, o texto base que nós vamos estudar, lógico, não poderia ser outro. Se o tema é batismo com o Espírito Santo, não dá para nós falarmos de outro texto, senão Atos dos Apóstolos, capítulo 2, que diz assim: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Meus amados irmãos, cada vírgula, cada ponto aqui é uma lição extraordinária. Se nós fôssemos aqui desmembrar estes 4 versículos, teria aqui muitas mensagens. Teria mensagem no de repente, teria mensagem no veio do céu um som, hoje um período de muito barulho na terra. Tem pessoas que pensam que o batismo com o Espírito Santo ele é transmitido mediante o barulho. Mediante o barulho. Eles não ensinam como receber, qual é a verdade do texto. Eles vão dizer, começa a fazer barulho. Você talvez já ouviu, já presenciou isso em alguma igreja. Começa a dizer glória, vai, começa a adorar. Levanta agora o nível da adoração. Começa, glória, 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 que o Espírito vai vir enrolar a tua língua. Só que a gente vê aqui que o som, a gente não está vendo um som da terra atraindo a um som do céu, não tem qualquer evidência para isso. Nós não podemos doutrinar a igreja e ensinar naquilo que a Bíblia não ensina. Então, o único som que aparece aqui é o som do céu,
que veio por uma posição obediente de aproximadamente 120 pessoas, que, segundo a promessa de Jesus, ele disse: ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Foi ele quem disse. Estes obedeceram a voz de Jesus e ficaram em Jerusalém, em oração, em adoração, em comunhão e esperando a promessa se cumprir, confiando na palavra de Jesus. Então, se existe um som, aqui é o som da fidelidade, né? É o som da perseverança, da fé, da confiança no que o Pai prometeu, no que Jesus compartilhou. Então, o som veio do céu. Eu quero dizer para você, quero dizer para os irmãos, que você deve sempre ter este olhar crítico quanto a esses camaradas que tentam receber alguma glória por alguma manifestação e propagar que eles são avivalistas, que eles... Eu já vi em cartazes, pregador fulano de tal, ele ora e batiza com o Espírito Santo. Ele orou é batata, né? Só que a gente vai ver na palavra de Deus, nas palavras de João, João disse o seguinte: eu vos batizo com água, mas depois de mim virá um que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, quem é que nos batiza com o Espírito Santo? Quem é que opera esta obra gloriosa na nossa vida? O João era um exemplo de cristão, irmãos. Nós estamos falando daquele que era um sermão mais poderoso que o outro, um sermão mais eloquente que o outro, né? Ele pregava e Deus assinava embaixo uma mensagem de conserto. Ele dizia a raça de víboras, pregava o pecado, expunha o pecado, pregava o arrependimento, pregava a ira de Deus. Então, pense um camarada, pense um irmão que era fiel, né? Era dedicado ao serviço do Senhor. E ele, mesmo sendo tudo isso, ele reconheceu: eu só posso chegar a batizar com água. Aqui está a minha limitação. Daqui eu não posso passar. Então, pregador nenhum batiza com o Espírito Santo. Pastor nenhum batiza com o Espírito Santo. Aprendamos com João. E por mais abençoadinhos que sejamos, por mais elogios que nós recebamos das pessoas: tu é ungido, tu é uma bênção, tu é tremendo, tu é incrível, tu é extraordinariamente usado nas mãos de Deus, usada nas mãos de Deus. Saiba se humilhar e reconhecer as tuas limitações, até onde nós podemos ir. Então, João fez isso. Eu não posso ir além do batismo em água, mas vem um após mim, e esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então é Jesus que nos batiza com o Espírito Santo e com fogo. Glória seja dada ao nome do Senhor. No texto nós aprendemos também mais algumas coisas interessantes. Quando eles receberam aquela manifestação, note os irmãos no versículo 2, que eles estavam na casa que Jesus determinou, o cenáculo, e eles estavam assentados, né? Estavam assentados. Então isso aqui é algo também muito interessante. Eles não estavam de pé, não estavam pulando, requebrando, se mexendo, freneticamente, estavam assentados. Veja que o Espírito Santo, ele não se manifesta somente como a gente pensa no ambiente pentecostal,
muitas vezes que o Espírito Santo está onde tem mais loucura, é sinal do Espírito Santo. Onde o negócio é mais baderneiro, o negócio é mais confuso, onde as coisas estão tudo fora do lugar, onde quebrou tudo, é o Espírito Santo. Mas não, aqui eles estavam assentados, irmãos. Oh, glória a Deus. Eles estavam assentados. Olha que coisa linda. Quando o Espírito vai encher, aí esse povo estavam assentados e esperando a promessa de Deus. E todos foram cheios do Espírito Santo. Nós destacamos aqui também que algumas manifestações que ocorreram aqui, elas não ocorreram posteriormente nos relatos do batismo com o Espírito Santo. Por exemplo, o som que veio do céu. Nós temos o exemplo de uma passagem que Paulo encontrou alguns discípulos e estes falaram para Paulo que eles eram somente batizados com o batismo de João e ainda não tinham recebido o dom do Espírito, que é o batismo com o Espírito Santo, ainda não haviam recebido. E Paulo orou por eles, eles acabaram sendo agraciados por Deus e receberam. Temos o exemplo de Cornélio, em Atos capítulo 10, que Pedro estava pregando a palavra, enquanto ele pregava, caiu o Espírito Santo sobre a casa de Cornélio, e também lá na casa de Cornélio, todos foram cheios do Espírito Santo. Tanto neste relato como no anterior, como também aqui em Atos 2, houve a evidência das novas línguas. As novas línguas, este sinal, ele foi repetido nos demais relatos. Então isto, para nós, é algo que a gente precisa atentar, porque por meio deste entendimento nós podemos defender a nossa fé quanto às línguas estranhas. Eu já estive em lugares ministrando a palavra de Deus, que ao falar em língua estranha, eu fui repreendido com um olhar, sabe? Um olhar condenatório, olhar de juízo, aquele olhar crítico, sabe? Você vai se esforçando para dar lugar para Deus e para sentir a presença de Deus. E aí quando você fala em novas línguas, alguém te olha, O que está fazendo, como se dissesse? Por que está falando novas línguas? Até com ar de superioridade, como se estas coisas não fossem mais para os dias de hoje. Como se as novas línguas não fossem mais para a igreja atual. As línguas estranhas é um sinal que ficou nas demais evidências bíblicas, nas demais referências bíblicas. Então, nós não podemos, meus irmãos, não podemos com isso dizer que Deus não está mais operando e não está mais batizando com o seu Espírito Santo. Nós não podemos fazer isso. Nós não podemos dizer que Deus não batiza mais e que a evidência das línguas estranhas acabou. Pois senão, olha só o que diz a palavra de Deus. Gente que diz, acabou. Batismo do Espírito Santo foi em Atos, capítulo 2, e ali acabou. Nunca mais tem batismo com o Espírito Santo. Mas olha só o que Pedro pregou para os gentios que estavam em Jerusalém naquele dia. E disse-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. O que Paulo está falando? O que Pedro, melhor dizendo, está falando aqui? Está falando do batismo com o Espírito Santo. Nós estamos no contexto que a Bíblia diz, que chegou ali os gentios de todas as nações que estavam visitando Jerusalém por ocasião da festa de Pentecostes, e quando eles ouviram os cristãos ali falarem novas línguas, eles ficaram pasmados. Como se eles são galileus? Como é que nós ouvimos eles falarem na nossa própria língua, na língua da nossa nação? Então aquilo chamou a atenção deles. Eles até chegaram a dizer
que eles estavam bêbados, os crentes estavam cheios de mosto. Seja consolado aí, quando você, dando liberdade para o Espírito, for chamado de louco, alguém zombar de você. Isso aconteceu também em Atos 2. Mas aí, para estes, Pedro vai pregar a palavra e vai concluir o seu sermão, chamando eles, aqui no versículo 38, ao arrependimento. Arrependimento, e depois ele diz assim: e recebereis o dom do Espírito Santo. Então nós aprendemos algumas lições aqui, Uma lição que nós aprendemos é que o batismo do Espírito Santo não é para não crente. Essa é uma lição que nós aprendemos. Então, Deus não vai batizar o ímpio. Deus não vai batizar o ímpio. Porque nós já vamos falar o que é o batismo do Espírito Santo. Deus não vai batizar o ímpio. Então, o propósito para o qual Deus batiza com o Espírito Santo já nos fornece essa resposta. Então aqui, primeiro, se arrepende dos pecados. Primeiro, ouve a palavra, se arrepende dos pecados, ou seja, crê, é salvo por Jesus Cristo e depois recebe o dom do Espírito Santo. E agora olha aqui até onde esta promessa ela se alastra. Versículo 39. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Estou lendo Atos 2, versículo 38 e 39. Então, a promessa, ela não cessou, ela não se cumpriu totalmente na passagem de Atos 2, versículo 1 até o versículo 4, como os cessacionistas diz, que ali houve a manifestação, ali houve o batismo, ali houve o falar em línguas e ali também cessou tudo isso. Então, olha só que tremendo, olha só que glorioso isso, olha só que maravilhoso. A promessa vos diz respeito a vós, mas não somente a vós, aos vossos filhos também, oh glória a Deus, mas não somente aos vossos filhos, que mais? A todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar, oh glória a Deus. Vai sendo edificado com esta palavra, porque hoje o que você vive não é uma heresia, como alguns movimentos estão tentando afirmar, tentando dizer. Não, você que vive o pentecostalismo bíblico, debaixo da revelação da palavra, você está vivendo esta promessa, a promessa do Pai. Jesus chamou o batismo do Espírito Santo como a promessa do Pai. Então, é aquilo que Ele nos prometeu, é aquilo que Ele nos dirigiu, é a vontade dEle. Deus deseja que nós sejamos batizados com o seu Espírito Santo. Por quê? Nós vamos aprender agora qual é o conceito teológico para o batismo com o Espírito Santo. Ser batizado no Espírito Santo inicia o crente no serviço. Olha só que tremendo. Ser batizado no Espírito Santo inicia o crente no serviço. Então, nós não estamos falando de salvação. Salvação é novo nascimento. Salvação é regeneração. É você crer na mensagem do Evangelho. Crer que você é o pecador que merecia a cruz e não Jesus. É se arrepender, confessar, botar para fora. E isto mediante a pregação da palavra, do Evangelho. Aí você crê, você recebe vida, você recebe um novo nascimento, você é salvo neste momento. Então, os discípulos de Jesus já eram salvos. Eles já criam em Jesus, já eram seus seguidores. Mas ele disse: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Então, não é ficar lá
para ser revestido de poder por uma necessidade para a salvação, mas fica lá para ser revestido de poder por uma necessidade de propriamente este poder para a realização do serviço, da obra da evangelização. Deus deseja que nós, a sua igreja, você que está nos ouvindo agora, você que está acompanhando este ensinamento, Deus deseja que a sua igreja seja influente, seja poderosa, seja batizada com o Espírito. A palavra batismo vem do grego baptizo, que significa imersão, que fala de um mergulho total, da planta dos pés ao alto da cabeça, totalmente submerso. Então, o que Deus quer é nos submergir de forma total, de forma completa no seu poder, no seu Espírito, para que a gente dali saia preparado para pregar, para cantar, para fazer a sua obra, já com o poder necessário para vencer o mundo, para vencer o pecado e também para vencer a batalha espiritual contra Satanás. Deus deseja batizar você. Deus deseja preencher a sua vida com o seu poder. Deus deseja mudar o teu ministério, mudar a tua história. Se você canta, se você prega, se você ensina, se você evangeliza, se você visita, eu não sei o que você faz, mas saiba que Deus quer mudar a tua história. Deus quer transformar o teu ministério de opaco para um ministério impactante e extraordinário. Então, busquemos o revestimento de poder. Busquemos para que nós possamos trabalhar e servir ao nosso Deus conforme a sua vontade, realizando o que Ele quer de nós, realizando o que Ele determinou para a nossa vida. Não é uma escolha não trabalhar, não é uma escolha não servir a Deus, não é uma escolha ficar separado do ofício, do ministério, não é uma escolha. Nós devemos, conforme a Bíblia, trabalhar enquanto é dia. Enquanto é dia, nós devemos trabalhar, meus irmãos. Devemos nos esforçar. Lembro-me sabe as palavras de um herói da fé. Ele disse assim: ou você é um missionário, ou você é um impostor. Qual é a ideia disso? Qual é a ideia da frase? Ele não acreditava, assim como eu não acredito, assim como a Bíblia não nos deixa acreditar, que alguém que recebeu a salvação, alguém que verdadeiramente é salvo em Jesus Cristo, não dá para acreditar que alguém que tomou posse da salvação não vá ser alguém que se dedique, que se esforce para salvar mais alguém. Isso não existe. O verdadeiro salvo, ele deseja comunicar a salvação com mais pessoas. O verdadeiro salvo, ele não se acomoda com a sua própria salvação. Ele quer arrebanhar mais e mais pessoas para o reino de Deus. Então, você já entendeu isso. Agora, como ter sucesso nesta missão? Como ter êxito nesta missão? Oh, glória a Deus! Foi para isso que Jesus disse: eu vos envio a promessa do meu Pai. Ficai em Jerusalém, antes de pregar para o mundo, antes de sair por toda parte anunciando o Evangelho. Ele disse isso é missão também. Mas antes de cumprir com esta parte da minha palavra, fica em Jerusalém, fica na posição, fica esperando a promessa, fica esperando a chegada do Espírito Santo,
fica esperando o revestimento de poder. Ficar em Jerusalém até que sejais revestidos de poder. Atos capítulo 1, versículo 8. Recebereis virtude, poder do alto, e então, depois, ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como na Judéia, aleluia, na Galileia, Samaria e até os confins da terra. Se todos atentassem para a necessidade do batismo com o Espírito Santo, para começar a desenvolver os seus ministérios, a igreja como um todo seria muito mais abençoada, muito mais poderosa, muito mais influente, meus irmãos. O que tem de pregadores, de cantores sem vida, sem essência, sem poder de Deus, essa não é a vontade de Deus. Deixa Deus te capacitar. Deixa Deus te batizar. Isto é promessa. É o que Ele quer fazer na sua história. Creia na promessa do Pai. Tome posse desta promessa. Entenda este propósito. Ele quer capacitar você para que você falando tenha mais sucesso, tenha mais êxito e vidas sejam resgatadas. Entenda o processo, entenda o projeto, entenda o propósito e busque incessantemente. A igreja primitiva não entendeu essa doutrina do batismo com o Espírito Santo como algo que poderia ficar para depois. Lembra de Paulo com aqueles discípulos? Eles disseram: olha, nós somos batizados apenas no batismo de João. Paulo disse: vocês ainda não receberam o dom do Espírito Santo? Ele disse: não, somente o batismo em águas, o de João. Então Paulo imediatamente começou a orar por eles, para que eles recebessem. Na ótica de Paulo, não dá para um crente sequer, um membro que chegou agora, que converteu agora, nenhum sequer pode ficar sem a experiência do batismo com o Espírito Santo. Cada crente precisa ter o poder de Deus. Oh, glória a Deus! Essa é a vontade do Senhor. É isso que a palavra de Deus nos ensina, meus irmãos. Aí nós temos então uma necessidade. Quer ser alguém que agrada a Deus e cumpre a vontade dele, seja alguém que entende: eu preciso, eu busco porque eu preciso, não para a salvação. Falamos, salvação é regeneração. Mas eu preciso para ganhar mais almas, para ter um ministério mais impactante. Glória a Deus. Agora, como receber o batismo com o Espírito Santo? Nós não temos aqui uma regra. O que nós podemos fazer é olhar para a palavra de Deus, e na palavra de Deus, nos batismos com o Espírito Santo que ali aparece, nós podemos ver alguns princípios e aprender por meio deles. Então nós conseguimos aprender o seguinte: o arrependimento sincero. Lembra lá de Atos 2:38? Arrependei-vos e recebereis o dom. Então tem que ter arrependimento, tem que ter confissão de pecados. O pecado não pode prevalecer. Então a pessoa precisa se limpar para então, depois de estar livre, desimpedida espiritualmente falando, para receber a promessa do Pai, o revestimento de poder. Outra coisa, a fé na promessa. A fé, Deus quer batizar. Foi Deus quem falou, foi Deus que veio com esse negócio. Foi Deus que prometeu, foi Deus que disse. Então, coloque a sua fé na palavra. Deus quer me batizar. Deus prometeu batizar com o Espírito Santo. Leia Joel capítulo 2, versículo 28. Foi ele que disse: eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos, vossas filhas profetizarão,
Os velhos terão visões. Olha que lindo tudo isso. Isso é a atualidade, a evidência que o Espírito Santo está assim atuando nos dias de hoje. Se cumpriram Atos 2, sim, mas Pedro disse, vai para os filhos, vai para os que estão longe, e a todos quantos o Senhor chamar também. Participe desta promessa, comungue com esta promessa, interaja com esta revelação. Aí onde você está agora, faça a sua oração a Deus. Se você está fora dos caminhos do Senhor, confesse os teus pecados, peça perdão agora, te arrependa, oh glória a Deus, e tome posse dessa promessa. Receba o revestimento de poder aí onde você está agora. Oh glória a Deus, fale em novas línguas, extravase, coloque para fora, pare de dar crédito a esses intelectuais baratos, teólogos, filósofos liberais, sem compromisso com a vida, com o comportamento cristão, pessoas que só fomentam para prejudicar a obra de Deus, mas não vão a fundo na essência, creem em partes da Escritura, mas não na totalidade da mesma. Oh glória a Deus, esta promessa é para você. Você pode sim falar em novas línguas. Falar em novas línguas tem como fonte o próprio Espírito Santo. Atos capítulo 2, a palavra de Deus diz o seguinte: e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Glória a Deus. Então, eu sou quem fala, você é quem fala, mas quem concede a fonte das novas línguas, quem é? É o Espírito Santo. É dele que vem, é ele que comunica. Então, se na sua mente você já recebeu algumas palavras, quem sabe você sonhou, que estava falando em novas línguas, o Espírito Santo já te deu as novas línguas. Ele já te concedeu. Agora é a sua parte. Você tem que extravasar. Você tem que colocar para fora. Rompa com esta barreira da vergonha. Rompa com essa barreira da inibição. Rompa. Fale novas línguas. O apóstolo Paulo diz que aquele que fala em outras línguas edifica a si mesmo. E ele chegou a dizer: eu falo em línguas mais do que todos vós. Edificar significa formar ou ser formado. Fala de algo que está se desenvolvendo, está crescendo. Então, por meio das línguas estranhas, o Senhor, ele vai te edificar. Ele vai fazer você crescer espiritualmente. Ele vai fazer você desenvolver espiritualmente. Não perca esta oportunidade. Ei, meu irmão. Ei, minha irmã, não perca este privilégio, esta oportunidade de ser cheio do Espírito Santo e de viver o sobrenatural de Deus. Permita que esta obra seja concluída na sua vida também. E tenha você um ministério muito mais abençoado para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Meus amados irmãos, eu espero ter ajudado você com esta ministração. Se você entende que isto é uma direção espiritual, compartilhe esta live. Compartilhe este ensino. Nos ajude a pregar a palavra de Deus. Irmãos, tudo isso exige muito esforço. Tudo isso exige muita dedicação. E nós não estamos fazendo isso por outro motivo senão servir a igreja. Levar este conhecimento que é tão escasso hoje em dia. É tão difícil, é tão raro de se encontrar uma igreja que tem uma estrutura, uma base sólida do ensino da palavra. Então, divulgue isso. Às vezes a gente compartilha tanta coisa ruim. Compartilha palhaçada, compartilha brincadeira, compartilha pegadinha, compartilha coisa de política, compartilha tanta coisa.
e às vezes não compartilha o estudo fiel, o ensino autêntico da palavra de Deus. Faça isso. Vamos juntos fazendo a obra de Deus e levando assim a palavra do nosso Deus. Que o Senhor seja com cada um de vocês. Nos vemos na próxima live, se assim o Senhor nosso Deus nos permitir. Que Deus abençoe a todos.